Você nunca sabe quem vai cruzar o seu caminho. A chuva começou do nada. Parecia que o céu estava bravo com alguma coisa e decidiu desabar em cima da pequena aldeia escondida nos pântanos da Louisiana. O som das gotas batendo no telhado era tão forte que parecia tambor de guerra. Naquela tarde, Elliot, um garoto simples e corajoso, tinha acabado de consertar o telhado do vizinho quando ouviu um som que fez seu coração gelar. "Socorro! Eu não sei nadar!" O grito cortou o ar como uma flecha. Sem pensar duas vezes, Elliot saiu correndo, a lama grudando nas botas, o vento batendo no rosto, como se a natureza quisesse impedir ele de chegar a tempo. A velha ponte de madeira já estava quase coberta pela água. E foi ali que ele viu um carro preto, meio afundado, com os faróis piscando como olhos desesperados. Dentro dele, uma mulher batia no vidro, tentando sair. Elliot nem pensou, jogou o casaco no chão, correu sobre o capô do carro, pegou o pé de cabra do cinto e, crack, quebrou a janela. A mulher estava chorando, tremendo, desesperada. "Eu não consigo respirar!" Ele cortou o cinto de segurança e esticou a mão. "Eu tô aqui, confia em mim, só segura firme, não solta, tá?" A água já batia nos ombros, o carro balançava, pronto para afundar. Elliot segurou a mulher com força e nadou contra a correnteza. Passaram por galhos, garrafas, até um triciclo de criança boiando. A água era gelada e barulhenta. A mulher tossia, se agarrava a ele como se sua vida dependesse, e dependia mesmo. Eles chegaram a um galpão antigo, meio caído, escondido na beira do pântano. Elliot puxou a mulher para dentro e bloqueou a porta com um carrinho de mão enferrujado. A água continuava entrando, mas ali, pelo menos, estavam vivos. Ela tremia tanto que mal conseguia falar. Ele a enrolou com uma lona, pegou um cobertor da mochila e dividiu uma barra de granola. "Toma, você precisa comer alguma coisa." "Onde a gente tá?" "Num lugar seguro, isso é o que importa agora." A noite foi longa, a água subia até os joelhos, mas Elliot ficou acordado, segurando a mão dela, contando histórias da aldeia, da avó que o criou, até de um ganso chamado Walter que o perseguia no quintal. Ela riu, de verdade, e naquela risada, entre medo e cansaço, alguma coisa mudou. Ao amanhecer, a chuva diminuiu. Ela dormia encostada no ombro dele, com a testa menos quente. Quando acordou, sussurrou: "Preciso ir embora." Elliot não perguntou nada. Ele sabia que às vezes as pessoas carregam segredos grandes demais para dividir. Apenas disse que conhecia alguém com um rádio, que iria chamar ajuda. Antes que ela fosse, ele limpou um machucado na perna dela, com delicadeza. "Você faz isso sempre?" ela perguntou. "Aqui a gente aprende a consertar de tudo, até pessoas." Ela sorriu, pequeno, mas verdadeiro. Quando o barco de resgate chegou, 2 homens de colete laranja a ajudaram a subir. Mas antes de ir, ela parou, olhou Elliot bem nos olhos, pegou algo do bolso e colocou na mão dele. Era uma ficha de prata, lisa, com um símbolo estranho. "Isso é para você nunca ser esquecido", ela sussurrou. E então foi embora. Elliot ficou ali, com a ficha na mão e o coração cheio de perguntas. Ele nunca soube quem ela era, nem por que estava ali. Só descobriu bem depois que aquela mulher era bilionária, dona de empresas gigantes. Mas isso não importava. Naquele dia, ele só fez o que achava certo. E às vezes as coisas certas que a gente faz voltam pra gente de um jeito que nem dá para imaginar. Anos se passaram desde aquela enchente. Elliot continuou vivendo na aldeia. Consertava casas, ajudava os vizinhos, cuidava do mesmo galpão que agora usava como abrigo para viajantes perdidos durante as tempestades. Ele não falava muito sobre aquela noite, mas carregava a ficha de prata no bolso todos os dias, como um lembrete silencioso de algo que mudou sua vida. Ele nunca soube o nome dela, nunca a viu de novo, mas ela nunca esqueceu. Do outro lado do mundo, em prédios de vidros gigantescos e escritórios cheios de telas e pessoas apressadas, uma mulher com um olhar forte e distante comandava um império. Aviões, ações, investimentos, tudo passava pelas mãos dela.
Mas às vezes, no silêncio do fim de tarde, quando a cidade se acalmava e o café esfriava, ela tocava o pulso, exatamente onde ele segurou, e lembrava da água fria, do medo e da voz dele dizendo: "Eu te peguei, vai ficar tudo bem." Ela tentou achá-lo. Contratou investigadores, vasculhou registros da aldeia, mas tudo o que tinham era um primeiro nome: Elliot. E ele era invisível para o mundo. Até que um dia, uma nova enchente quase atingiu a aldeia. Era outra tempestade, bem menor, mas os noticiários mostraram imagens dos moradores se unindo para salvar casas e animais. E entre os rostos, brevemente, apareceu ele. Cabelos mais longos, rosto mais maduro, mas o mesmo olhar calmo e forte. Ela parou tudo. Congelou, rebobinou o vídeo mais de 10 vezes e sussurrou: "É ele." Dessa vez, ela não deixaria escapar. Dias depois, um helicóptero pousou perto da aldeia. As pessoas saíram das casas assustadas, tentando entender. Elliot estava cortando lenha quando viu uma mulher descer. Vestia simples, mas tinha algo de diferente. Um porte que ninguém ali tinha. Ela caminhou até ele, olhar firme, mas com lágrimas nos olhos. Elliot reconheceu o rosto, mesmo que o tempo tivesse passado. "Oi", ela disse. "Demorei, né?" Ele não respondeu de imediato, estava em choque. Ela abriu a mão e mostrou a mesma ficha de prata. "Você me salvou. Agora é minha vez." Ele sorriu, pequeno, confuso. "Eu não preciso de nada." "Eu sei, mas você merece tudo." Ela passou alguns dias ali, conheceu a aldeia, ajudou moradores, doou recursos, reconstruiu pontes. Mas sempre voltava para o mesmo lugar, o galpão onde ele a salvou. Como se ali houvesse um elo que o tempo não conseguiu quebrar. E numa tarde ensolarada, sem chuva, sem pânico, ela virou para ele e perguntou: "Elliot, você acredita em segundas chances?" Ele olhou para o céu, depois para ela e respondeu com o mesmo tom calmo de sempre: "Só se for com você." Dessa vez, não foi a chuva que trouxe mudança, foi o sol. Depois do reencontro, ela, agora conhecida pela aldeia como a moça do helicóptero, não foi embora logo. Disse que precisava respirar longe do mundo, e Elliot, mesmo sem entender direito tudo o que ela era lá fora, respeitou, deu espaço, mas também deu presença. Ela se hospedou num chalé simples que ajudou a reformar. Lavava a própria roupa no rio, comia com as famílias locais, aprendia a pescar com as crianças. As pessoas começaram a gostar dela, e Elliot começou a vê-la com outros olhos. Não como a mulher misteriosa da enchente, mas como ela, a pessoa que ria com facilidade, que perguntava mais do que falava e que sempre olhava para ele como se o enxergasse de verdade. O nome dela? Claire. Finalmente ele descobriu. Claire Beaumont. Sim, a Claire Beaumont, a bilionária silenciosa por trás de uma rede de empresas, fundações e projetos. Mas ali, ela era só Claire, e ninguém ligava para o resto. Elliot também não. Ele só ligava para o jeito que ela ria quando tropeçava tentando andar na lama, ou quando ela fingia gostar de granola, mesmo detestando, ou quando ela o escutava falar da avó, da aldeia, da vida. E então aconteceu. Uma noite, sentados na frente do galpão onde tudo começou, ela virou o rosto para ele e disse: "Você me salvou de mais do que uma enchente, Elliot." Ele olhou para ela confuso. "Como assim?" Claire respirou fundo. "Naquela época, eu estava fugindo de tudo, da empresa, de mim, de decisões que eu não queria mais tomar. Eu entrei naquele carro querendo sumir, e aí você apareceu e me fez querer voltar." Silêncio. Só o som dos grilos e o barulho suave do pântano respirando ao longe. Elliot não era homem de muitas palavras, mas naquela noite ele disse algo que ela nunca esqueceu. Às vezes, a gente se afoga devagar, sem água por perto. Ela apenas assentiu, os olhos marejados. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Chamou os advogados. Mudou o destino de empresas.
criou uma fundação para reconstruir áreas isoladas como a aldeia dele. E depois de muito tempo, voltou. Não só com investimentos, mas com tempo. Ela comprou um terreno ali perto e construiu uma escola, construiu uma clínica, construiu raízes. E Elliot? Bem, ele continuou sendo Elliot, mas agora com alguém para dividir o silêncio das tardes, as histórias do passado e os sonhos do futuro. Eles não se apaixonaram rápido. Não foi daqueles amores de filme com trilha sonora e fogos no céu. Foi devagar, com gentilezas, silêncios compartilhados, risos espontâneos, caminhadas sem pressa. E um dia, no mesmo galpão onde tudo começou, Claire encontrou a ficha de prata sobre a mesa. Ao lado dela, um bilhete, escrito à mão. Você me tornou inesquecível. Agora é minha vez. Elliot. O tempo passou e a aldeia nunca mais foi a mesma. Com a ajuda da fundação que Claire criou, chegaram novas oportunidades. Jovens começaram a estudar, pessoas começaram pequenos negócios e até uma internet meio capenga apareceu por lá. Mas mesmo com todas as mudanças, Elliot continuava o mesmo. Ele ainda acordava cedo, ainda usava as mãos para trabalhar, ainda preferia café coado na hora e silêncio antes do nascer do sol. Só uma coisa havia mudado. Claire morava lá agora. Eles viviam juntos, mas sem rótulos, não precisavam. As pessoas sabiam, e os dois sabiam ainda mais. Um tipo de amor que não fazia barulho, mas preenchia tudo. Foi quando uma limusine preta apareceu. Sim, uma limusine, atolando na estrada de terra da aldeia. Um homem de terno escuro e olhar gelado desceu com cuidado, limpando os sapatos na calçada improvisada em frente ao galpão. Claire congelou ao vê-lo. Elliot percebeu. Ele é seu pai? Ele perguntou, ao notar o desconforto. Claire assentiu devagar. Ele é o nome que eu carrego, mas não o que eu quero manter. O homem veio cobrar respostas. Queria saber por que Claire havia abandonado os negócios, os conselhos, os contratos. Disse que ela estava desperdiçando o potencial naquela vila esquecida e ainda teve a coragem de dizer que Elliot era só um ninguém. Claire não respondeu, Elliot tampouco. Mas quando o homem virou as costas e disse: "Você era a herdeira mais promissora que o grupo já teve", ela respondeu com firmeza: "E agora sou a mulher mais livre que já existiu." E naquele momento, Elliot soube. Ela tinha escolhido ficar. Mesmo sabendo que poderia perder tudo. Mesmo sabendo que o nome Beaumont carregava mais obrigações do que direitos, mais correntes do que asas. Ela havia quebrado as correntes. Por ela, por ele, pela aldeia. Naquela noite, Claire sentou-se ao lado de Elliot, com os olhos cheios, mas o peito leve. "Sabe o que é mais louco?" ela perguntou. "Eu fugi da tempestade e encontrei paz num lugar que ninguém nunca notou no mapa. Talvez porque aqui não te chamem de Beaumont", Elliot disse. "Aqui você é só Claire." Ela sorriu. "E você, Elliot, ainda quer ser só um homem do pântano?" "Não", ele respondeu, olhando para ela com firmeza. "Quero ser o homem que te escolhe, todos os dias." Ela não respondeu de imediato, só se inclinou e o beijou. Um beijo calmo, sem pressa, como tudo o que viveram. Meses depois, uma pequena cerimônia foi feita perto do antigo galpão. Sem terno, sem véu, sem fotógrafos. Só gente da aldeia, risos, flores colhidas na hora e uma velha senhora que improvisou as bênçãos com palavras inventadas. Claire e Elliot trocaram votos simples, sentados em caixotes de madeira, segurando as mãos um do outro como se fossem a única coisa que importava. E ao final, Claire tirou do bolso a ficha de prata. Colocou sobre o peito de Elliot e sussurrou: "Agora somos dois inesquecíveis." E ele sorriu. Porque no fundo sempre soube. Algumas histórias nascem da tempestade, mas são feitas mesmo de amor que não afunda. No começo, parecia um sonho. Claire e Elliot reformaram o galpão onde tudo começou e o transformaram em um centro comunitário. Ali, as crianças aprendiam a ler,
Os mais velhos ensinavam ofícios, e nos fins de semana havia até dança. Era como se o pântano, com toda a sua lama e mistério, tivesse florescido. Claire, mesmo com o passado bilionário, agora vivia com simplicidade. Mas não era uma mulher ingênua. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, o velho mundo viria atrás dela, não só com advogados, mas com algo bem pior: ambição. E esse dia chegou quando uma empresa de energia apareceu com promessas de progresso, asfaltamento, empregos, tecnologia e um acordo para explorar gás natural no subsolo do pântano. Eles ofereceram cifras altas, muito mais do que qualquer aldeão já tinha visto. E houve quem quisesse aceitar. Mas Claire sabia. Ela reconhecia aquele tom, aquele brilho nos olhos dos executivos engravatados. Era o mesmo brilho que ela teve um dia, antes de quase se perder. Elliot ficou dividido. Era homem de terra, de raiz, mas também via o sofrimento de famílias que mal tinham o que comer. E se for a única chance deles, Claire? Ele perguntou numa noite chuvosa. E se a gente estivesse sendo egoísta? Claire olhou para ele com tristeza. E se for uma armadilha, Elliot? A mesma que eu conheço desde menina. Eles não querem ajudar, querem sugar. E quando acabarem, vão embora. Silêncio. Eles sabiam. Ou lutavam, ou perdiam tudo. Claire foi até os líderes da comunidade. Explicou, com mapas, documentos e histórias, o que já tinha visto acontecer em outras partes do mundo. E então deu voz a cada um ali. Reuniões foram feitas, votos foram colhidos, discussões surgiram. Gente simples, mas com opinião. E a aldeia decidiu: não iam vender. A resposta chegou por carta formal, fria, seca. A empresa retirou a oferta. Mas o que veio depois foi pior. Caminhões começaram a rondar as estradas de terra. Homens desconhecidos surgiram. Um dia, o gerador da escola foi sabotado. Em outro, o poço comunitário foi entupido por concreto. Eles estão tentando nos dobrar pelo medo, disse Elliot, os olhos acesos. Mas Claire sorriu. Então, não vamos nos dobrar. Foi aí que eles começaram a reagir. Não com violência, mas com coragem. Documentaram tudo, gravaram vídeos, enviaram para jornalistas independentes. A história ganhou o mundo. A bilionária que fugiu do luxo e agora defende um vilarejo esquecido do sul contra uma gigante da energia. As redes sociais explodiram. Gente do mundo inteiro quis ajudar. Engenheiros, advogados, ambientalistas, todos chegaram com o mesmo objetivo: proteger a aldeia. A empresa recuou. Sob pressão pública, retirou os caminhões e encerrou o projeto. A aldeia venceu. Naquele fim de tarde, Claire e Elliot caminharam pelo velho trapiche, o mesmo onde ela quase se afogou anos antes. Agora, o céu estava calmo. O pântano refletia o pôr do sol como se fosse um espelho dourado. Você ainda acha que não pertence ao meu mundo? Ela perguntou, encostando o ombro no dele. Elliot olhou ao redor, sorriu e disse: acho que a gente criou o nosso próprio mundo. Ela tirou algo do bolso. A ficha de prata. Agora gravada com uma nova inscrição no verso. Sobrevivemos à enchente. Construímos um lar. Agora somos raiz. Ela colocou na mão dele de novo. Promete que não solta? Elliot segurou firme, com olhos marejados. Nunca. Passaram-se 6 anos. A aldeia era agora um ponto no mapa. Não pela fama ou pela riqueza, mas por ter se tornado um símbolo de resistência e renascimento. Claire e Elliot continuavam ali, firmes. O centro comunitário havia virado escola. O galpão antigo, agora restaurado, era um museu vivo com fotografias, objetos e a história de como uma tempestade uniu 2 vidas improváveis. E no meio disso tudo, uma menina corria descalça pelo pátio de barro. Cabelos castanhos bagunçados, olhos atentos como os do pai e um jeito corajoso de quem nasceu para descobrir o mundo. O nome dela era Lina, uma mistura de Claire com o Lin, de linha d'água, a primeira palavra que Elliot dissera ao vê-la nascer.
Ela tinha só 5 anos, mas falava como gente grande. Papai, é verdade que você salvou a mamãe de morrer afogada? É sim, ele respondia sorrindo, mas ela me salvou primeiro, só não percebeu. Era uma vida tranquila, simples, feliz. Mas nada dura em paz por muito tempo quando se tem algo de valor. Um homem apareceu na vila, alto, elegante, com um relógio caro demais para aquele lugar. Ele dizia ser jornalista investigativo, interessado na história do Casal do Pântano. Mas havia algo em seu jeito que Claire reconheceu. O modo como olhava demais, como falava pouco, como sempre anotava mais do que perguntava. Ele não é repórter, Claire disse a Elliot com o coração apertado. Ele está procurando algo, e não é a nossa história. Dias depois, enquanto Lina brincava perto das árvores, ela desapareceu. O pânico tomou conta da aldeia. Mas ela foi encontrada logo depois, ilesa, por Elliot, perto de uma cabana abandonada onde o tal jornalista havia sido visto. Dentro da cabana havia papéis, contratos, dossiês, documentos antigos sobre a herança de Claire. Ele estava tentando provar que Claire era legalmente incapaz de gerir seus próprios bens para que a fortuna restante dela voltasse ao controle da antiga família corporativa. Usar o ambiente hostil da vila como evidência de que ela estava em perigo e tirar Lina dela. Sim, agora eles queriam a filha. Elliot trincou os dentes. Claire chorou. Mas, como sempre, eles não fugiram. Foram à cidade, falaram com juízes, usaram cada conexão construída com respeito. E, acima de tudo, mostraram quem eram. Pais, gente de verdade, não cifras. O processo foi arquivado, a tentativa de golpe exposta. E o homem misterioso? Desapareceu como chegou, sem rastros, mas deixou uma marca, o medo de perder o que mais importava. Numa noite calma, Claire sentou no galpão com Lina no colo. A garoa caía lá fora, suave, como lembrança da primeira tempestade. Mamãe, a gente vai ter que ir embora um dia? Claire a abraçou forte. Talvez, meu amor, talvez um dia a vida leve a gente para outro lugar. Mas onde estivermos, se estivermos juntos, vai ser casa. Elliot se aproximou, puxando uma manta, cobriu as duas com cuidado e se sentou do outro lado. Quer ouvir a história do ganso Walter de novo? Lina riu. E ali, naquela noite comum, sob uma chuva tranquila, a história se completou. Porque às vezes o amor nasce do caos, mas floresce mesmo nas pequenas coisas que escolhemos proteger. O tempo passou. Lina agora tinha 12 anos. Uma menina esperta, com os olhos curiosos de quem vê mais do que diz. Adorava livros, mapas antigos e passava horas no porão da escola procurando documentos e diários antigos sobre o pântano. Numa dessas tardes, encontrou algo que não parecia se encaixar ali. Um caderno de couro envelhecido, coberto de musgo, trancado por uma tira de corda desfeita. Dentro, letras firmes, desenhadas à mão. Diário de Elias Granger, 1912. Ela correu para casa. Papai, olha isso! Disse de olhos brilhando. Elliot pegou o caderno com cuidado. O nome? Granger? O mesmo sobrenome. Ele nunca tinha ouvido falar de nenhum parente além dos avós. Mas ali estava, um homem com seu sangue, escrevendo sobre o mesmo pântano. E à medida que lia, seu coração batia mais forte. Enterrei o segredo sobre o velho carvalho que sangra na enchente. Se algum dia precisarem, cavem onde as raízes tocam a água. Mas cuidado, aquilo não deveria ter sido descoberto. Não por mim, nem por ninguém. Claire escutou em silêncio. O que será que ele escondeu? Lina estava hipnotizada. Elliot sentiu algo que não sentia há muito tempo, o chamado da origem. Foram juntos até o local descrito. O velho carvalho ainda estava lá, retorcido, com marcas vermelhas no tronco como se chorasse ferrugem. Cavaram. Primeiro terra seca, depois lama e, por fim, uma caixa de metal corroída pelo tempo. Dentro dela havia uma bolsa de couro fechada com um selo antigo.
E dentro da bolsa, documentos de mais de 100 anos, mapas, registros, fotografias borradas. E uma certidão, de posse, datada de 1909, que dizia que toda aquela terra, o pântano, a aldeia, até onde hoje havia estrada, pertencia legalmente aos Grangers. Mas havia mais, um recorte de jornal, quase desfeito, com o título Expulsos em Silêncio, a história da aldeia afogada. Famílias removidas sem aviso para abrir caminho à extração de óleo. Claire leu e gelou. A aldeia havia sido construída em cima de outra aldeia. E os Granger talvez fossem parte disso tudo. Ou cúmplices, ou testemunhas. E agora, com os documentos em mãos, Elliot e Lina eram herdeiros não só da terra, mas de um passado enterrado. Um passado que alguns queriam esquecer. Dias depois, um novo visitante chegou. Dessa vez, um homem mais velho, rosto conhecido na mídia. Advogado da antiga corporação que tentara tomar a guarda de Lina anos antes. Vejo que encontraram algo que não deveriam, ele disse, parando na cerca da casa. Elliot, agora mais velho e calejado, não vacilou. Encontramos o que já era nosso. O homem olhou ao redor com desprezo. Então sabe que, tecnicamente, vocês têm direito sobre tudo isso aqui, inclusive sobre as terras onde nossa empresa opera, a menos que vocês aceitem um novo acordo, ou um novo processo. Claire se aproximou. A diferença é que agora nós não estamos sozinhos. O homem sorriu, mas era um sorriso oco. Veremos. E foi embora. Mas eles sabiam, não era o fim, era o começo de algo maior. Agora não lutavam só pela aldeia, lutavam pela memória dos que vieram antes, pelos injustiçados, pelos esquecidos. Lina segurou firme a ficha de prata que a mãe sempre carregava no pescoço. Se é verdade que isso tudo é nosso, então a gente vai proteger, até o fim. Claire e Elliot se entreolharam, e pela primeira vez viram na filha a força do futuro. Na manhã em que tudo começou, o céu estava limpo, tão azul que parecia mentira. Mas a tranquilidade que rondava a aldeia era como o silêncio antes do trovão. Claire acordou cedo, como sempre fazia. Mas naquela manhã havia um envelope sem remetente na porta. Dentro, fotos. A casa deles, vista à distância. Lina saindo da escola. Claire ajudando crianças no centro comunitário. E por último, um bilhete digitado, frio, direto. Se continuar, não perderá apenas terras, perderá tudo. Claire sentiu o coração apertar, mas não disse nada a Elliot naquele momento. Ele andava exausto, revisando os documentos com advogados voluntários, moradores e amigos que o ajudavam a montar uma defesa. Eles não queriam vender a terra. Eles queriam devolvê-la àqueles que foram expulsos, fazer justiça. Mas isso incomodava gente poderosa. Naquela tarde, uma reunião foi marcada no centro comunitário. A vila toda apareceu. Elliot comou à frente. Vocês sabem que não estou lutando por mim. Essa terra tem valor porque vocês pisaram nela, plantaram, sobreviveram, criaram filhos aqui. Ninguém mais tem o direito de decidir o que acontece com ela. Silêncio. Depois, um velho se levantou, seu Jonas, o morador mais antigo. Eu fui criança quando vi as águas levarem os casebres da vila antiga. Ninguém lutou por nós. Mas agora vocês estão fazendo isso. Tamo com vocês. Um por um, os moradores foram se manifestando. Com medo, sim, mas com coragem maior. Na noite seguinte, quando todos dormiam, o galpão onde a história começou pegou fogo. Lina acordou com o barulho de estalos secos no ar. Elliot foi o primeiro a correr. Claire ligou para os bombeiros locais, mas todos sabiam, aquilo não foi acidente. As chamas consumiam memórias, fotos, documentos. E no meio da fumaça, Elliot entrou no galpão sem pensar. Lá dentro, sob uma tábua escondida, ele ainda mantinha a ficha de prata, a que Claire lhe dera no primeiro dia. Ele pegou, saiu,
tossindo, cambaleando, mas saiu. E naquela madrugada, enquanto o sol ainda não nascia, a vila inteira se juntou ao redor das cinzas. Sem gritos, sem violência, mas com uma decisão. Chega, Claire disse em voz firme. Agora é com o mundo todo. Eles vão saber o que tentaram apagar. Com a ajuda de jornalistas independentes, da internet, de ativistas ambientais e defensores de comunidades tradicionais, a história explodiu. A Vila Afogada. Os Granger, a herança esquecida e o novo Levante do Sul. Bilionária desaparecida revela a origem, luta por justiça e enfrenta corporações. Claire deu entrevista. Elliot, com relutância, também. Mas quem encantou o mundo foi Lina. Com apenas 12 anos, sentou diante de câmeras e disse: "Meus pais só querem que a gente viva em paz. Essa terra é mais do que um lugar, é um pedaço da gente. Não vendam o que vocês não construíram." A comoção foi imensa. E pela primeira vez em mais de um século, a empresa recuou. Sem conseguir mais suprimir a história, sem apoio político ou social, assinou um acordo. As terras seriam devolvidas e protegidas por lei. E a aldeia virou patrimônio cultural. Anos se passaram. Lina cresceu. Virou advogada, mas não dessas de terno e gravata. Das que andam descalças, com lama nos pés e firmeza na alma. Claire e Elliot envelheceram juntos, vendo a vila florescer. Na entrada do novo centro histórico, construído com madeira resgatada da enchente de anos atrás, uma placa dizia: "A água tentou levar, mas o que é feito de verdade nunca afunda." E logo abaixo: "Em memória da noite em que tudo começou, e do menino que nunca soube que estava salvando uma bilionária e acabou sendo salva por ela." No bolso de Elliot, até o último dia, ele manteve aquela ficha de prata, gasta, brilhando, inesquecível.